Afinal, o uso da tadalafila tem relação com o risco de morte? Pessoal, sou Eduardo Grez, urologista, do canal Urologia Sem Frescura, e hoje vou trazer para vocês um tema que cada vez mais as pessoas nos perguntam. Quando prescrevemos medicamentos para disfunção erétil, como tadalafila e seus similares, os pacientes vêm sempre com o questionamento: mas eu não quero usar, ou será que não tem risco de morrer usando a tadalafila? É importante que a gente esclareça que o uso da tadalafila é bastante frequente, cada vez maior, pelos seus benefícios comprovados no tratamento da disfunção erétil. Se sabe que ele é um vasodilatador, é um facilitador da ereção e que faz com que algumas substâncias sejam liberadas no corpo cavernoso, facilitando uma ereção e uma relação sexual, trazendo uma vida sexual mais satisfatória. Se trata de um vasodilatador e tem cada vez mais trabalhos mostrando seu efeito, inclusive protetor em relação à mortalidade. Tem trabalhos recentes demonstrando redução do risco de morte cardiovascular com o uso da tadalafila em relação àqueles pacientes que não usam. Chega a índices de 25% a 26% na redução da mortalidade. Também tem trabalhos, por se tratar de um vasodilatador, na prevenção ou na diminuição da ocorrência de AVCs, de acidentes vasculares cerebrais. E também tem uma associação reduzida, o uso da tadalafila, que está em estudos, com a redução do surgimento do Alzheimer, possivelmente pelos benefícios dessa ação vasodilatadora que a tadalafila e seus similares têm. A confusão que o uso da tadalafila traz e essa questão relacionada mas morre usando, é que normalmente os pacientes que usam tadalafila, eles usam porque têm uma necessidade por algumas outras questões cardiológicas. E esses pacientes nem sempre têm uma condição física ou uma condição da sua circulação adequada. E esses pacientes não é pelo uso da medicação que não oferece maior risco. Normalmente o que acontece é que eles não têm preparo físico ou não têm condição física ou cardiovascular que suporte o esforço que uma relação sexual demanda. Em algumas situações, as relações sexuais podem demandar mais atividade ou mais esforço físico que propriamente uma atividade física. Então, os pacientes que muitas vezes não conseguem ter uma ereção sem medicamento, eles tomam medicamento e eles, ao terem atividade sexual, eles podem sentir alguns sintomas, mas muito mais pela questão do próprio estado da condição cardiovascular deles do que pelo uso do medicamento. É a mesma questão que eu falo para os pacientes: se tu usar a tadalafila e for fazer uma esteira, uma bicicleta, talvez a tua condição física não seja capaz de suportar e venha a ter queixas cardiovasculares também. Portanto, pessoal, o uso da tadalafila é extremamente seguro, desde que seja avaliado em qual paciente vai ser usado e qual é a real condição física desse paciente, não só para ter relação sexual, não só para usar medicamento, mas para a condição cardiovascular dele como um todo.